Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Segredos da Consultoria. Aqui a gente fala sobre como você ter uma carreira de consultoria lucrativa. Eu sou Getúlio Vargas e hoje eu quero falar com vocês sobre a jornada de venda de consultoria empresarial. O que é essa jornada, de venda? De fato, o consultor não consegue fazer, no primeiro contato que tem com o cliente, dificilmente ele consegue fazer uma venda logo de início. Por quê? Porque o cliente ele precisa de um tempo para processar todas as informações, para conhecer o consultor. Então ele passa por toda uma jornada de compra até então decidir por contratar o consultor. A Ana aqui da Excel, ela gravou um vídeo interessante que fala exatamente dessa jornada de compra do cliente, como é esse processo que o cliente, esse tempo que esse cliente precisa para então fazer a contratação do consultor. Ela falou de 7 passos que essa jornada de compra do cliente tem. Se você perdeu esse vídeo, não assistiu ainda, não deixa de assistir que você vai entender melhor esse processo e entender melhor como se processa tudo isso na cabeça do cliente. Só para a gente relembrar aqui, falando bem sucintamente, esses 7 passos que a Ana falou no outro vídeo. O primeiro passo que o cliente passa na jornada dele de compra é o passo que a gente chama de consciência, que é a consciência de que você existe. É como se ele estivesse dizendo, eu já ouvi falar de você. Depois ele vem para o segundo passo, que é o passo de entendimento, quando ele já começa a dizer assim, eu sei o que você faz. Depois ele entra para o terceiro passo, que é o passo de interesse, quando ele já começa a pensar, eu tenho interesse nos resultados que você é capaz de proporcionar. Aí ele entra no quarto passo, o passo de respeito. É a fase em que o cliente já olha para você e vê em você alguém confiável. O quinto passo, que é chamado a etapa de confiança, nessa etapa da jornada do cliente, ele já olha para você e não só te vê como confiável, mas ele já entende que você vai zelar pelos interesses dele, que você não está só preocupado com seus interesses, mas você está preocupado também com os interesses dele. A sexta etapa dessa jornada de compra do cliente é a etapa que a gente chama de habilidade, porque aqui ele já tem, o cliente já tem os recursos disponíveis para te contratar, ele já está hábil para te contratar. E por último, a sétima etapa na jornada de compra do cliente é a etapa de prontidão, onde o cliente não só é hábil, está habilitado para te contratar, mas ele também está no momento certo para te contratar. Então é o momento perfeito e aí então o cliente está pronto para fazer a compra, está pronto para te contratar o seu serviço de consultoria. Então você vê que o cliente ele precisa de um tempo, esse tempo pode durar mais ou menos dependendo de como todo o processo vai ser conduzido. Mas de fato ele precisa passar por uma jornada até ele estar assim, pronto e disponível para contratar o seu serviço. E da mesma forma que tem essa jornada de compra do cliente, tem também a jornada de venda do consultor. Ou seja, paralelamente a essa jornada de compra do cliente, o consultor também passa por uma jornada de venda, já que ele não pode vender a consultoria, oferecer logo a consultoria para o cliente no primeiro contato. Ele tem todo um processo, uma etapa que ele passa para então ele conseguir fazer a venda da consultoria dele. E essa jornada de venda do consultor, ela é balizada, ou seja, ela toma por base a jornada de compra do cliente. Por que a jornada de venda do consultor é balizada pela a jornada de compra do cliente? Porque o consultor ele vai precisar, como a gente diz, dançar conforme a música. Ele precisa respeitar essa jornada do cliente, ele não pode atropelar. Mas ele também, ao mesmo tempo que ele tem que respeitar, ele também pode intervir de uma forma saudável e inteligente para influenciar nessa jornada, ajudar o cliente a seguir mais rápido nessa jornada dele de compra. O processo de venda, e no caso do ponto de vista do cliente, a contratação da consultoria, é um jogo de conquistas. Como que alguém conquistando outra pessoa. Você precisa
o primeiro contato que você tem com uma pessoa, se você está interessado em uma pessoa, o primeiro contato é o primeiro contato, de fato. Ele é mais frio, ele ainda você está tentando conhecer, entender qual é a da outra pessoa, né? Então, assim também é na jornada da consultoria, da venda de consultoria. Você precisa começar a tatear, entender qual é a do cliente, como que ele pensa, né? Como é que ele processa as informações e aí então desenvolver esse processo, essa jornada, até então conseguir fazer a venda de consultoria para esse cliente. A gente tem que ter sempre em mente que o serviço de consultoria não é uma mercadoria, né, que você compra, por exemplo, na prateleira de um supermercado. Então você vai lá comprar arroz no supermercado, simplesmente chega lá e pega na prateleira e pronto, passa no caixa e acabou. Não é assim. O serviço de consultoria é um serviço considerado de confiança, como acontece também com outros tipos de serviço. Por exemplo, serviço de advogado, serviço de um médico, serviço de uma babá, por exemplo. Você não imagina um pai ou uma mãe contratando uma babá para o filho, simplesmente olhando lá um anúncio na internet, por exemplo, ofereço serviço de babá, e aí ele clica ali, contrata a babá e deixa o filho por conta dessa babá. Não é assim. Por quê? Porque o filho é alguém muito importante para os pais e ele não vai colocar nas mãos de quem ele não conhece. Então ele, de alguma forma, para contratar essa babá, ele vai ter que, né, o pai ou a mãe, vai ter que conhecer um pouco mais a fundo essa babá para poder ter confiança de entregar o filho deles, né, na mão dessa profissional. Então, porque é um serviço de confiança. Assim também é um serviço de confiança ou serviço de consultoria. E por que é considerado um serviço de confiança? Por dois motivos principais. Primeiro, por causa da assimetria informacional. O que é assimetria informacional? O consultor, ele detém com ele, né, informações e um conhecimento que o cliente não tem. Né? Se o cliente tivesse o conhecimento, né, em determinada área que o consultor tem, provavelmente ele não ia estar contratando o serviço de consultoria. Né? Então, você parte do princípio que se o cliente, está contratando o serviço de consultoria, é porque ele desconhece alguma coisa que o consultor conhece e que ele precisa, então, desse conhecimento, dessa informação que o consultor tem e que ele não tem. Isso se chama, então, assimetria informacional. O cliente não tem a mesma informação, o mesmo conhecimento que o consultor tem. Então, isso faz com que o cliente esteja um pouco entregue na mão do consultor. O que o consultor falar, ele nem sempre ele vai ter conhecimento suficiente para julgar se é o melhor caminho, se é a melhor solução que o consultor está falando. Então, essa simetria informacional faz com que seja necessário que o cliente tenha um pouco de confiança naquele profissional consultor para que ele possa, então, ter segurança de contratar esse profissional. E o outro motivo também que faz com que o serviço de consultoria seja um serviço de confiança é que o consultor, normalmente, ele vai ter acesso a informações que são confidenciais do cliente. Então, o cliente vai abrir a empresa dele para o consultor, mostrando, né, as fragilidades, mostrando informações que, possivelmente, ele não estaria falando para o público em geral, né, para fora, para qualquer pessoa. Então, se ele não tem confiança no consultor, como que ele vai se sentir seguro de abrir as informações da empresa dele para aquele profissional que ele não sabe quem é, se ele não sabe se esse profissional vai guardar em segredo, né, as informações dele, se ele vai ser confiável nesse sentido. Para desenvolver essa confiança, né, até o ponto do cliente se sentir seguro para contratar o serviço do consultor, tem uma jornada então para se prosseguir nela, né? E essa jornada o consultor precisa estar bem atento, ser bem sábio para conduzir tanto o cliente e se conduzir também, né, como profissional, como também empresário que está tentando vender a consultoria, se conduzir da melhor forma possível para que essa jornada se encurte
e que também seja, ao final, atinja o objetivo, né, que é trazer segurança para o cliente de contratar e também segurança para o consultor de prestar aquele serviço para aquele cliente. Se você não tiver ciência disso, que o cliente precisa de um tempo e que você também, a sua jornada também precisa ser feita, percorrida de uma forma bastante eficiente, você vai acabar não tendo lucratividade no seu negócio, porque você vai atropelar as coisas, botar os pés pelas mãos e vai acabar não conseguindo fazer suas vendas de consultoria. Então, o seu faturamento vai ficar comprometido, porque às vezes você não vai conseguir fazer vendas, né, de consultoria, e quando consegue, talvez você não vai conseguir fazer da melhor forma possível. Vai acabar fazendo vendas de consultoria cobrando um valor inferior do que deveria cobrar, porque o cliente ainda está um pouco inseguro. Para compensar essa insegurança, né, do cliente em te contratar, você vai lá e diminui o valor da sua consultoria para ver se gera um pouco de atratividade para o cliente te contratar. Só que isso vai fazendo com que você perca eficiência nas suas vendas, né? A sua venda ou você não vai conseguir fazer ou vai fazer de forma errada, cobrando menos do que deveria. Isso tudo vai comprometer a lucratividade do seu negócio. E se você não tem lucratividade no seu negócio de consultoria, você não vai conseguir permanecer no mercado por muito tempo. Como então que é essa jornada de venda do consultor? A gente separou aqui 4 etapas básicas. Consiste, né, essa jornada de venda de consultoria que o consultor precisa passar até conseguir concretizar a venda de consultoria para o cliente. A primeira etapa nessa jornada de venda de consultoria é mostrar visibilidade. O que é isso? O consultor precisa mostrar que ele existe para o cliente com quem ele quer, para quem ele quer vender a sua consultoria. E mostrar o que você existe é mostrar as suas habilidades também, mostrar que você é capaz de trazer soluções para esse cliente, né? Soluções para os problemas deles. Dificilmente um cliente quer contratar um consultor que é muito generalista, que não tem uma especialidade. Mas quando você você é especialista em uma determinada área, ou você é especialista em um nicho de mercado específico, né? O cliente, quando ele percebe isso, ele tende a estar mais disposto a pagar um valor, né, um preço até maior pela sua consultoria. E como que você faz isso? Como é que você mostra para o cliente que você existe? Primeira coisa, você precisa descobrir onde está esse cliente, onde está esse grupo de clientes que são do seu interesse. Então, por exemplo, se você trabalha com comércio varejista, né, você é um consultor especialista em atender o comércio varejista, então, onde estão esses comerciantes que você tem interesse? Que lugares que eles frequentam? Eles frequentam algum tipo de organização de associação, por exemplo? Será que tem, por exemplo, algum evento que reúna esses empresários? Por exemplo, um café da manhã de empresários do comércio? Onde que eles estão? Será que eles usam algum tipo de rede social? Você precisa descobrir onde estão essas pessoas, onde estão esses empresários que você quer atingir, para quem você quer vender o seu serviço de consultoria. Descoberto isso, você tem que definir agora uma estratégia para se apresentar, de alguma forma mostrar visibilidade, né? Mostrar que você existe naqueles locais. Então pode ser uma estratégia depende de onde está, né, os seus clientes em potenciais, pode ser de repente você fazer uma palestra, né, se esses empresários e empresárias se reúnem, por exemplo, como eu falei, numa associação de comerciantes da região, você pode oferecer uma palestra, por exemplo, de um assunto que você domine para essa associação, nem que seja uma palestra gratuita, mas ali você falando é uma forma de você expressar aquilo que você conhece e de se mostrar conhecido, né? Se fazer conhecido para esse grupo de pessoas que você tem interesse de conhecer. Talvez também você possa escrever algum artigo, talvez você possa escrever um e-book para oferecer, talvez até gratuitamente para
essas pessoas, ter presença digital também, né, nos canais, se os seus clientes eles usam as redes sociais, você também ter presença digital é uma forma de você mostrar o seu conhecimento, mostrar que você existe, para que o cliente saiba, existe um consultor que eu já vi na internet de alguma forma, então você já começa a deixar de ser uma pessoa totalmente desconhecida e passa a ser alguém que, pelo menos o cliente vai dizer, eu já ouvi falar. Você também pode fazer parte de alguma associação, né? Como eu falei, se esses clientes eles fazem parte de alguma associação, será que é possível você também se associar? Ou se eles frequentam algum tipo de, como eu falei, um café da manhã de empresários e empresárias, né? Será que você não pode fazer parte, frequentar esses ambientes também? Outra forma também é desenvolver networking, né? Às vezes você não conhece as pessoas as pessoas-alvo, né, né, que você tem interesse de conhecer, mas você conhece outras pessoas que conhecem aquelas pessoas que você tem interesse. Então, essa outra pessoa que você conhece pode te apresentar para essas outras pessoas que te interessam. Então, use as suas conexões, né, os seus relacionamentos, né, aquelas pessoas que você conhece, para se aproximar dessas pessoas, desses clientes-alvo seu, para que você, de alguma forma, se mostre, né, seja conhecido dessas pessoas. E isso leva tempo, né? Visibilidade leva tempo. Então, é importante você, quanto antes começar, melhor. Quanto mais cedo você começar, melhor. E sempre lembre, né? Nessa fase, você só quer mostrar, estou aqui, eu existo, né? Então, cuidado para não chegar nessa primeira fase e querer, por exemplo, imagina que você vai num café da manhã de empresários e empresários do comércio, que é as pessoas que você quer atingir, né? Que você quer vender o seu serviço de consultoria. E é o primeiro contato que você está fazendo com aquelas pessoas, e aí você chega lá e começa a tentar vender consultoria. Isso vai ser um desastre, não é assim que acontece. Você tem que lembrar que nessa fase você só está ali querendo mostrar para aquelas pessoas que você existe, que você é um profissional, que você está ali, né? Então, ser conhecido, que as pessoas te conheçam. Não é o momento de fazer vendas ainda. A segunda fase, né, dessa jornada de venda do consultor é você criar relacionamentos. Então, a partir do momento que você já conseguiu mostrar que você existe, a segunda fase é você agora tentar se aproximar dessas pessoas e começar a criar algum tipo de relacionamento. De novo, não é o momento de você vender consultoria ainda, mas sim se relacionar com essas pessoas de uma forma um pouco mais próxima do que simplesmente mostrar que você existe. E como que você vai fazer isso? A primeira forma que tem, né, para você fazer, se você já tem algum cliente, você pode pedir para esse cliente te apresentar para outros colegas dele, que seja da mesma área, né, que é a área sua de interesse. Então, vamos tomar o exemplo do comerciante de novo. Se você já atendeu algum comerciante, algum comércio, então você pode pedir aquele empresário, né, com quem você já fez algum tipo de serviço, que apresente então você para outro comerciante, para outro empresário do comércio que ele conheça. E para ele fazer isso com segurança e com disponibilidade, é importante que você tenha feito, né, um trabalho de excelência para esse primeiro empresário que você está atendendo. Então, isso é um ponto importante. Todo trabalho que você for fazer precisa ser um trabalho de excelência, né? Trazer bons resultados concretos, para que esse cliente possa te apresentar para o colega dele e dizer, olha, esse cara aqui fez um trabalho super bacana na minha empresa, trouxe esse resultado, mesmo que seja um resultado abstrato, né, que você não consiga, às vezes, mensurar em números, né, mas esse resultado ele tem que ser claro e objetivo, para que esse cliente que está te apresentando para um colega dele possa falar, olha, eu tive esse resultado aqui na minha empresa e isso me ajudou muito, mesmo que ele não consiga falar que melhorou o faturamento ou qualquer coisa nesse sentido, ele poder falar assim, teve uma melhora, teve um resultado
na minha empresa que foi bastante bacana, vale a pena. Então, ainda você não está querendo vender para o cliente, para esse outro cliente, mas você está sendo apresentado como alguém de confiança e que é capaz de produzir um resultado interessante, que foi interessante para esse primeiro cliente, que possivelmente pode ser também para o outro. E nesse momento é só conhecer, né, se aproximar. E a melhor forma, né, de você se aproximar, a partir do momento que você foi apresentado para esse outro possível cliente, é se interessar pelo negócio dele. Então, ao invés de você começar a falar de você, o que você faz, quais são as suas habilidades, o que você fez, usa essa introdução que o seu cliente fez de você e comece então agora a perguntar sobre esse outro cliente que você está conhecendo. Então pergunta do negócio dele, como é que vai, como é que como é que são como é que é a concorrência, quais os problemas que ele enfrenta, e começa então a se interessando pelo negócio dele. O próprio cliente vai sentir vontade de falar, né? Porque é igual quando você pergunta para um pai e mãe do filho, né? Quando você começa, nossa, que legal, que menino inteligente, como é que é? E aí você começa a perguntar da criança, os pais têm o maior orgulho de falar dos filhos, né? Então é assim também com o empresário. Quando você começa a falar, perguntar do negócio dele, ele tem o maior orgulho de falar, né, daquilo que ele fez, que ele deixou de fazer, quais são as dificuldades. E ao mesmo tempo que você está se interessando para o negócio dessa pessoa, né, pelo próprio cliente, você está conhecendo também as necessidades dele. Isso vai ser muito importante lá na frente para você poder propor um serviço que venha ao encontro, né, dessas necessidades. A outra forma também de criar conexão é participando e naqueles eventos que eu falei no ponto anterior, né, de quando você, por exemplo, se você for fazer alguma palestra ou participar de algum evento de alguma associação ou algum café da manhã de empresários, qualquer coisa que você venha participar ali, começar nos momentos que não está tendo a palestra, né, você se aproximar de alguns empresários e começar a conhecer, se apresentar, não, de novo, não ficar falando de você, da sua empresa, do que você é capaz de fazer, a não ser que alguém te pergunte, né? Mas o objetivo ali é começar a gerar um tipo de relacionamento, um tipo de amizade, para que essas pessoas comecem a ter, não só saber que você existe, mas ter algum tipo de proximidade com você. E aí então é importante, depois que você já começou a desenvolver esses relacionamentos, é você manter vivo, né, aquecido esse relacionamento. Então, se você teve um contato com alguém, por exemplo, num evento desse que eu citei aqui, depois que acabou esse evento, tentar manter o contato, né? Tentar ligar para a pessoa se for possível, encontrar em outro evento, tentar não deixar morrer aquilo que aquele relacionamento que você começou a desenvolver. A terceira fase, então, do processo, né, da jornada de venda do consultor, é se tornar a opção óbvia para o cliente. O que é isso? Se você seguiu os 2 passos anteriores, né, se você se mostrou para o cliente que você existe, se você conseguiu se aproximar daquele cliente, se você se interessou pelo negócio dele, se você conseguiu gerar algum tipo de relacionamento sem ficar se vendendo para o cliente, sem ficar expondo as suas capacidades, mas de uma forma não manipuladora, mas de uma forma mais natural, conseguiu desenvolver um tipo de relacionamento ali com o cliente, você vai ser para o cliente a opção que ele tem, a opção mais óbvia. Quando ele tiver necessidade de contratar alguém, quem que vai vir na mente dele? Será que vai vir aquele consultor que ele nunca ouviu falar, ou que ele só ouviu falar superficialmente, ou que ele teve um contato muito superficial, ou ele vai lembrar de você que já tem algum tipo de relacionamento com ele, com quem ele já se sente seguro, porque
Lembra que quando você estava desenvolvendo aquele relacionamento com ele, você se interessou pelo negócio dele, ele começou a se sentir à vontade de falar sobre a empresa dele, os desafios que ele tem. Então ele já se sente mais à vontade com você. E aí então ele já tem uma certa confiança em você. Então, naturalmente, ele vai olhar para você e reconhecer em você a opção mais óbvia, a primeira opção que ele tem na hora que ele tiver que contratar uma consultoria. Lembra que eu falei no início que a consultoria é um serviço de confiança, que o cliente ele precisa se sentir seguro para expor as vulnerabilidades dele, né, da empresa dele, expor as informações que são confidenciais, né, para confiar também, se entregar um pouco e confiar que você tem um conhecimento que ele não tem, mas que ele pode confiar porque você está interessado também em defender, né, aquilo que é importante para esse cliente, que você não está só interessado em vender um serviço e ganhar seu dinheiro, mas que também você quer ver o cliente se desenvolver e resolver os problemas que ele tem. Então, quando você já gerou esse ambiente, né, de confiança, não tem por que o cliente pensar em outro consultor que não seja você. E aí então você entra na quarta e última fase, né, da sua jornada de venda de consultoria, que é a fase de fechar negócio. Então, quando chega nesse ponto, o cliente quer o seu trabalho, né? E aí normalmente ele vai te procurar, ou se ele não te procurar, você pode, né, nas suas conversas que você já está tendo com esse cliente, dizer, nossa, eu estou vendo que você está tendo esse problema assim, né, que essa dificuldade, você já pensou em fazer tal coisa? Eu posso te ajudar nisso. Você quer que eu faça uma proposta para você, sem compromisso, só para ver se você concorda, o que você acha? Se você já tem um relacionamento de confiança ali, naturalmente ele vai querer ouvir de você. Então é o momento de você fazer, nesse momento, né, de fechar negócio, você vai então poder fazer a sua proposta, negociar com o cliente todas as cláusulas, né, da sua proposta, para que seja de fato uma contratação que beneficie, né, os dois. Né, tem que ser bom para os dois, né, tem que ser bom para o cliente, mas também tem que ser bom para você. Então você vai ter um tempo ali de negociar a sua proposta e aí então fechar o contrato, né? Fechar o serviço e poder executar o serviço. Você veja que essa fase, né, de fechar negócio não é uma fase que você cria, né? Mas ela surge. Depois de você passar por todas aquelas outras etapas, naturalmente essa etapa de fechamento de negócio, né, de contratação, ela acontece, porque você já passou por todo aquele processo, né? Você não é uma pessoa desconhecida. Você não está tentando empurrar uma venda, né, para esse cliente. Não fica parecendo para o cliente que você só tem interesse em vender e extrair dinheiro dele. Mas você tem realmente um interesse de ver a empresa dele crescendo, você tem interesse de ver ele se desenvolvendo e, lógico, você também precisa receber, né, o valor correspondente pelo seu serviço. Mas nessa fase, o cliente já está vendo valor no seu serviço. O que é valor? Ele dá valor para o seu serviço. Se você observar bem, né, e seguir essas fases, todas essas etapas, né, da sua jornada de venda, o cliente ele vai estar muito mais predisposto a pagar um preço até maior para ter o seu serviço, porque ele tem confiança em você, ele sabe do que você é capaz, ele sabe que você tem resultados, né? Você é capaz de proporcionar resultados para ele e ele se sente à vontade e seguro com você. Então, ele vai estar disposto a pagar mais pelo seu serviço do que contratar um estranho que ele não conhece e que ele não tem menor relacionamento. Isso então gera valor para o cliente. E quando você gera valor, você pode cobrar mais. Tudo isso é fruto de um relacionamento que você desenvolveu, né? Passando por todas aquelas etapas. E nesse relacionamento você trouxe para o cliente segurança e conforto, né? De estar, de te contratar e sabendo que você não é uma pessoa que vai estar tomando vantagem, né, sobre ele, né? Então cuide também nessa fase, não deixe que
Não construa passe por todas as outras fases, gerando esse relacionamento, e aí chega na hora de negociar a sua proposta, você vai lá e tenta tirar vantagem do cliente, né? Isso vai ser terrível, que vai desconstruir todo o resto que você construiu. E pior, né? O cliente não vai querer te ver tão cedo, né? Então, e vai ainda sair falando mal de você. Então, siga com ética, né, e responsabilidade até esse final. No final, como eu falei, a sua proposta e a sua contratação tem que ser bom para os dois, né? Você não precisa mostrar para o cliente como que se você não tivesse interesse nenhum, eu não quero ganhar nada, eu estou aqui só para te atender. Isso fica hipócrita, né? Ele vai achar que você é um hipócrita. Você pode sim demonstrar que você tem interesse, claro, de ganhar dinheiro, que você precisa disso, você vive disso, né? Mas também é importante que ele saiba que você está fazendo aquela proposta para que você leve para esse cliente um resultado que é importante para ele, né? Que leve para ele a resposta daquilo que ele tanto precisa, para as necessidades que ele tem. Então, isso vai gerar segurança para os dois, né? E vai gerar um contrato muito bom para as duas partes. Então, se eu cumprir aqui o que eu gostaria de falar com vocês, você aprendeu aqui que a consultoria é um serviço de confiança. E se é um serviço de confiança, não é alguma coisa que você vende de imediato como se estivesse vendendo um produto. Você precisa conquistar a confiança do cliente. E para fazer isso, você então tem uma jornada, que a gente chama de jornada de venda de consultoria, que é composta então de 4 etapas. A primeira etapa que eu falei é construir visibilidade, né? Se mostrar para o cliente. A segunda etapa é criar relacionamento com esse cliente. A terceira etapa é se tornar a opção óbvia para esse cliente. E a quarta e última etapa então é fechar negócios. Falei também que o consultor deve se conduzir, né, em toda essa jornada e também conduzir o cliente nessa jornada de forma natural, ética e não manipuladora, é claro. E aí eu falei que se você seguir essa jornada e observar esses passos que eu falei aqui, o cliente vai encontrar um ambiente seguro e de confiança. E aí então ele mesmo vai querer contratar o seu serviço de consultoria. E aí, o que você achou desse conteúdo? Te ajudou? Deixa aqui um comentário para a gente saber o que você achou de tudo isso que eu falei aqui. E também não deixa de seguir a gente aqui nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdos relacionados à consultoria empresarial, porque o nosso objetivo é te ajudar a construir uma carreira de consultoria empresarial lucrativa. Então, até a próxima!